É isso aí, Brasil. Que bom vocês sempre juntinhos aqui conosco no seu programa de Brasília. E nós vamos conversar agora com a professora Eda Machado, do Instituto de Educação Superior de Brasília, IESB. Mas antes, um pouquinho da sua trajetória. Confira aí. Do sonho para a realidade. Fundadora, reitora e hoje professora do Centro Universitário IESB. Eda Machado fez pós-doutorado em Berlim, Alemanha e doutorado e mestrado em educação nos Estados Unidos. Ainda coordenou o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, PAIUB, CESO, MEC e a Cátedra Unesco de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Foi professora da Universidade de Brasília, UNB, e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e coordenou os programas especiais e de bolsas no exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES-MEC, e muito mais. Confira agora, aqui no Programa de Brasília, a professora Eda Machado, do IESB, Instituto de Educação Superior de Brasília. O Programa de Brasília tem o enorme prazer de conversar hoje com a professora Eda Machado, daqui do Centro Universitário IESB, em Brasília, Distrito Federal. Você acompanhou aí, no início da matéria, né, um pouquinho da história da professora. Primeiramente, professora, prazer ter você aqui no Programa de Brasília para todo o Brasil. Muito obrigada, é um prazer para nós também estarmos aqui no Centro Universitário IESB, recebê-lo aqui para essa entrevista e vamos ver o que é que nós podemos colaborar para tornar mais claras as perguntas que você vai me fazer. Claro, primeiramente, parabéns, a senhora está muito elegante, muito bonita, né? Então, mas eu pus um chale, viu, gente? Porque estava muito frio aqui. Perfeito. Professora, vamos conversar? Fala um pouquinho da sua trajetória aqui em Brasília. Olha, eu cheguei em Brasília no ano de 1966. E vim de Arapongas, no estado do Paraná, direto para a Universidade de Brasília, para ser assistente do professor José Luiz Aragão, que tinha, juntamente com o Darcy Ribeiro e o próprio Anísio Teixeira, eles tinham criado uma instituição bem inovadora, um centro de inovação na área de ensino médio. E isso, quando eu cheguei lá, foi em 57, quando eu saí foi em 66, né? 1966, quando chegou aqui para Brasília. E foi, assim, uma experiência ótima. Fala um pouquinho agora do IESB. Antes, né, da gente entrar no IESB, né, como é que a senhora viu a pandemia, né, que veio para bagunçar a vida de todo mundo? Como é que o IESB tratou a pandemia em relação a isso? Olha, o IESB é uma instituição bem diferenciada, porque o IESB estava preparado na área de tecnologia para enfrentar uma pandemia mundial desde 2001, quando nós compramos uma plataforma chamada Blackboard, que é a melhor do mundo. Até hoje continua sendo a melhor do mundo. E que está nas melhores instituições americanas e de outros países. Então, nós tínhamos aquela plataforma. Então, quem estava como reitor na época era o meu filho, o Edson Machado de Souza Filho, que hoje tem 37 anos. Naquela época, acho que ele tinha uns 34, 33, né, por aí, quando começou a pandemia. Mas ele estava preparadíssimo para assumir a reitoria. E então, nós conversamos e eu propus para o Conselho Superior que o Edson seria o reitor. E ele já trabalhava lá como vice-reitor, era conhecido dos professores, conhecido dos alunos, todo mundo gostava dele. Já tinha se capacitado. Já tinha se capacitado, tinha feito
curso lá nos Estados Unidos, na área de administração universitária. Mesmo que a senhora fez? Na mesma instituição que eu fiz, que é a número 1 nessa área, né, de administração universitária, a top do mundo. E ele escolheu, não porque eu sugeri para ele que fosse lá onde eu estudei, mas porque ele mesmo escolheu e viu, né, fez pesquisa e viu que lá era a melhor. E foi, assim, uma experiência que eu avaliei muito positiva para ele. Porque quando ele voltou, ele era capaz de conversar com o pessoal financeiro do IESB, no nível até melhor do que os que ele tinha, porque ele tinha a fundamentação, tinha estudado mais e tudo. Né? Então, isso foi muito bom para o IESB. O que é o IESB para você, professora? Olha, o IESB para mim é a faculdade que eu gostaria de ter feito. E eu gostaria de ser aluna do IESB, porque foi tão diferente, né? Na minha época, o professor ia lá, escrevia as coisas no quadro, e aí você copiava tudo, e aí o professor fazia um debate. Não tem nenhum curso que a senhora queira fazer? Hein? Não tem nenhum curso que a senhora queira fazer? Mas... Tem diversos. Esse que é o meu problema. Esse que quando eu vou lá assistir alguma coisa de um curso, eu fico muito interessado. Se eu voltasse no tempo, eu ia fazer esse curso. Mas depois eu vou no outro lá, e falo, teatro, por exemplo. Né? Eu, desde pequenininha que eu trabalhava em peças teatrais. E até os 17 anos, 16 anos, antes de eu casar aos 17, eu fazia teatro. E declamava poesia e tudo. Então, teatro, eu fico assim, os alunos são assim, sabe, tão criativos. O teatro é mágico. Muito isso bom. Mesmo, é mágico. É mágico. Você entra na personalidade da outra pessoa e você está ali, não é? Maravilhoso. Você está ali vivendo a vida daquela pessoa, né? É isso aí, Brasil. Conversei aqui com a professora Eda Machado, uma aula aqui de informação, de cultura, de educação, né? Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de Brasília. Gostaria que a senhora finalizasse aí para todo o Brasil. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu escrevi um livro que é uma autobiografia, mas é uma autobiografia que o IESB está lá. Eu conto a minha história, né, de vida, mas eu conto a história do IESB também. E por que eu consegui, sem dinheiro nenhum, criar uma faculdade e chegar onde nós chegamos. Porque nós somos reconhecidos nacional e internacionalmente. O IESB saiu em 2009 na revista Business Week, em 2010 na Bloomberg Business Week, que compraram lá da Business. Depois saiu na Time Magazine 2 vezes, 2 anos seguidos. Depois saiu na revista Forbes. Forbes, eu ia falar exatamente. 2 anos seguidos. Depois saiu no The Guardian. E tem uma entrevista minha lá no site do The Guardian. Então, eu nem entendia por que os repórteres vinham atrás do IESB. Porque só na última vez, nas 2 últimas revistas, é que eles colocaram outras instituições aqui do Brasil. E na primeira também, eles colocaram o presidente da Anhanguera e eu para falar. E eu perguntei, por que vocês querem essa comparação? Não, porque um é ensino de massa e o outro não. O outro nós queremos saber como que tipo de aluno que vocês estão formando e que vocês querem. E aí a gente começou a sair nas revistas e toda vez a gente perguntava, porque quem indicou, né, para vocês virem me entrevistar? Aí eles diziam assim, não, porque a gente quer conhecer melhor o IESB, a gente quer divulgar o IESB que vocês fazem aqui. E as revistas estão aí, né, para todo mundo ver, que claro. Ninguém está inventando essa história. Com certeza. Então, eu acho que os professores nossos Excelência em educação, eram e são excelentes, e eles lutam muito para fazer o ensino de qualidade. Se não fosse com esses professores que nós temos aqui, que são maravilhosos, são pessoas humanas
sabe? Um ou outro de vez em quando escapa, né? Mas são pessoas que querem ter a mesma filosofia nossa, de querer ajudar, né, os alunos. E o nosso reitor, o professor Luiz Cláudio Costa, que já foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, já foi secretário executivo do MEC, já foi presidente do INEP, já foi ministro da Educação interino. Então, e hoje ele é uma pessoa internacional, né, que agora, recentemente, ele esteve na Índia. Então, tudo que ele vê no lugar e que eu vejo, depois a gente discute e a gente tenta ver se pode aplicar aqui no IESB, a gente critica. Então, eu acho que o IESB está em boas mãos com esse nosso reitor. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de Brasília. Muito mais sucesso, né? Que essa instituição continue com essa educação em excelência, né? A senhora é uma pessoa muito fantástica. Muito obrigado de coração. O Brasil inteiro aí, né, já está entendendo um pouquinho, né, o porquê desse sucesso que vem justamente de uma pessoa que tem esse procure no meu livro, tá? Nas livrarias. Como é que é o nome dele? O Quanto Eu Caminhei, Vida e Educação. Vocês estão vendo aí as imagens dele, né? Então é isso aí. A gente espera que no segundo semestre agora ele entre nas livrarias, porque ele já está pronto. Perfeito. Muito obrigado, tá? De nada. Fica com Deus. De nada. Ok, Brasil, a gente se vê.